Como você lê o seu livro? Você lê em voz alta, em silêncio? Eu vou falar como eu faço para gravar um pouco melhor os conteúdos que estão presentes nos livros que eu leio, para pesquisa e para outras coisinhas, tá bom? Eh, Basicamente, já vou te adiantar que eu leio em voz alta. Eu geralmente paro e eu faço uma leitura muito mais adensada, não tento ler de forma muito rápida, porque para mim o interessante é eu entender o que está sendo colocado aqui no texto e nem tanto se eu estou lendo apressadamente ou não, porque quando eu leio de forma apressada eu acabo esquecendo e isso eu entendi a partir de treinar, né, de ver o que que realmente estava valendo a pena fazer ou não em relação a técnicas de leitura, de estudo, de escrita, e a gente vai aprimorando, né. No meu caso, eu paro e leio, aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né, eu peguei aqui um livro do Paulo Freire, o A Pedagogia do Oprimido, eu faço isso, ó, paro tudo e leio. Deixa eu ver aqui um trecho. A intencionalidade da consciência humana não morre na espessura de um envoltório sem reverso. Ela tem dimensão sempre maior do que os horizontes que a circundam. Perpassa além das coisas que alcança e, porque as sobrepassa, pode enfrentá-las como objetos. Então, aqui é só um exemplo para vocês de como eu faço. Só que antes de continuar o vídeo, você já deixou o seu like? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ó, tá aqui embaixo aqui tem um botãozinho para você se inscrever no canal, tá. É muito importante para que continue produzindo conteúdos e que esse conteúdo também chegue a mais pessoas possíveis. Eh, Compartilhe inclusive com seus amigos se você achar que é um vídeo bacana. Estou tentando aqui sempre aprimorar alguma coisinha, aprender algo novo, para melhorar também a qualidade dos meus vídeos. E, enfim, continuando, esse aqui foi só um exemplo de como eu faço, eu paro e leio. Vocês perceberam que eu tive um momento ali de pausa, de interrupção, de uma leitura mais difícil? É muito importante ler em voz alta também, para você compreender como escrever o seu texto bem. Essa é uma dica que parece ser muito ruim, mas é excelente. Eu falo que parece ruim, porque assim, a gente se acostuma a ter tudo técnica. Técnica de redação, técnica de como escrever um bom artigo, coisa que eu até inclusive já apresentei para vocês aqui. Mas para mim, para o Pedro, eu acho muito mais interessante aprender modos de você realmente se aperfeiçoar. E a leitura de textos para mim é algo essencial, porque eu acabo aprendendo a pronunciar palavras difíceis de forma mais tranquila, né. Eu acho que eu tenho hoje um domínio de leitura muito mais elevado do que em qualquer outro momento que eu tive na vida, assim, e isso é algo que eu percebo que eu vou aprimorando. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sou tímido, na verdade. Aqui na internet, talvez as pessoas me enxerguem mais tímido do que na vida pessoal. Outro dia eu falei isso no Pilates, todo mundo começou a rir da minha cara, vocês acreditam? Porque assim, as pessoas acham que só porque você consegue falar bem com as pessoas, consegue ser uma pessoa que parece ser extrovertida, você é extrovertida. Eu não sou nem um pouco. Mas, assim, uma coisa que me ajudou a perder muito o medo de falar é ler em voz alta também. Porque aí você começa a entender que você pode pronunciar muitas coisas que você pensava que você não poderia. É meio doido isso, né. Então, assim, eu vou até ler aqui um trecho, isso aqui acho que é a introdução do livro. Ao final da introdução, inclusive. É uma parte final, tá? O radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender em círculos de segurança nos quais aprisionem também a realidade. Tão mais radical quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a melhor, melhor poder transformá-la. Você vê, eu não tenho, aqui obviamente estou gravando, estou um pouco nervoso, mas assim, eu não tenho uma leitura tão difícil. Tem coisas aqui
que não são ideias fáceis e concatenáveis, assim, não é algo que todo mundo fala no dia a dia, na minha opinião. A forma como o Paulo Freire escreve é muito única, na minha opinião. E eu acho muito bacana ler, porque você começa a entender a função da vírgula, você começa a entender o texto. Então aqui, por exemplo, aqui ele está falando de radicalismo, que é uma palavra que é muito negativada nos dias de hoje. Ele explica o que é ser radical, ele fala sobre realidade, sobre se inscrever na realidade e de transformação social. Eu, particularmente, gosto muito de Paulo Freire, porque ele me ajuda a entender muito a como lidar com a sala de aula. Né? As pessoas assim que o criticam não sabem muito bem o, a importância dele para a pedagogia. Inclusive, Paulo Freire é um dos autores, né, não vou falar só pesquisadores, mas assim, um dos autores, barra pesquisadores, barra teóricos mais lidos no mundo. É muito importante a gente ter essa noção, porque eu sinto que muitas vezes a gente menospreza a nossa produção científica e teórica brasileira, filosófica brasileira, né. Ele é muito lido nos Estados Unidos. Eu teve uma vez que eu fiz uma pesquisa rápida e vi que o Paulo Freire é muito lido nas bibliotecas dos Estados Unidos. Isso não é à toa, né, assim, ele tem ele foi um grande educador. Ah, mas eu não concordo com Paulo Freire. Eu acho engraçado que as pessoas, elas se baseiam no que as pessoas dizem e não a partir das leituras. Eu, por exemplo, já li muitas coisas de muitas pessoas. E para mim, Paulo Freire ele se encaixa na minha proposta, por exemplo, de trabalho, de ensino lá na faculdade. Tanto é que os alunos adoram assim as minhas aulas, né? Ainda bem, quer dizer que eu estou fazendo sentido. Porque eu tento me aproximar com a realidade deles e trabalhar com a teoria a partir da realidade deles. Então, assim, hoje eu sei muito mais de memes e coisas do tipo, porque eu quero me aproximar da realidade deles. Né? Eu acho que isso é essencial, inclusive. Deixa eu dar uma pausa aqui para beber a aguinha. Então, assim, a leitura em voz alta te ajuda a raciocinar melhor o texto e também a escrever melhor, porque você vai começar a agir de forma. Mas, assim, entender as pausas, entender que você tem que fazer pausas na leitura, o uso das vírgulas, uso do ponto final, né. Quando você, por exemplo, lê um texto e você perde o ar, você já percebe, esse texto está bem truncado, está difícil de ler, né. Aí você começa a entender as dificuldades da pessoa leitora. O ler em voz alta te faz assumir um papel mais ativo na leitura, na minha opinião, tá? Isso eu tô falando a partir das minhas vivências. Pode ser que esteja falando só besteira. Se você é da área de estudos de leitura, estudos da linguagem, deixe aí seu comentário para saber se faz sentido. Queria até que alguém me ajudasse a entender por que que, por exemplo, eu ler um texto dessa forma é melhor, né, eu acho muito melhor, eu aprendo muito, mas de forma muito mais perspicaz, lendo um texto, parando e lendo o texto necessariamente. Outra coisa que eu gosto, e isso eu descobri lendo os textos em voz alta, é anotar o que eu penso através de áudio, e aí fazer uma transcrição. Hoje, ainda bem, a gente tem aplicativos de transcrição, porque tem pessoas que falam melhor do que escrevem. No meu caso, eu sou o contrário, mas às vezes eu também tenho uma ideia que eu consigo expressar muito melhor falando do que escrevendo. E aí, quando eu falo, às vezes eu anoto tal, pelo menos assim, ou uma ideia assim, mais geral para eu não perder aquela ideia, entendeu? Gosto muito. Hã, outra coisa muito legal da leitura é você ouvir o que você está lendo, e esse processo de ouvir o que você está lendo te faz memorizar melhor o texto. Gente, eu não sei porquê, talvez é porque eu ative mais sentidos, a minha atenção fica mais debruçada ainda. Nossa, é mágico, assim, é muito legal, é muito divertido ler em voz alta, e esse eu entender a partir
da minha voz que está ecoando enquanto eu estou lendo o texto. Então, para mim, acaba sendo uma técnica muito mais dessa memorização. É que eu não gosto de falar memorização, porque, na verdade, quando eu estou lendo, eu estou tão ali dentro daquele texto e a minha voz faz esse ecoar, que para mim faz total sentido, gente. Faz muito sentido. Acaba sendo assim, muito tranquilo de entender melhor o que está sendo dito pela autora, pelo autor, né? E, enfim, eu acho que essas são as razões pelas quais eu defendo, né? E amo a leitura em voz alta. Óbvio, cansa a voz, cansa. Tenta ler assim, com uma altura de voz bacana, não essa voz que a gente usa para gravar conteúdo para a internet, mas uma voz mais tranquila. E, obviamente, né, tenha uma água para hidratar a garganta, porque você vai usar o seu gogó, tá? Com certeza você vai usar o seu gogó, não tem como fugir disso. Então, tenha uma água. Eu acho que para o vídeo de hoje é isso. Não esqueçam de deixar comentários, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.